Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise da terça-feira, dia 27 de agosto. Só que antes, rapaziada, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e, se puder, faz o comentário com sugestões de novos vídeos. Compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises da terça-feira, começando pela Champions Playoff, jogo de volta, jogo decisivo, o jogo do Galatasaray versus Boy. Esse jogo tem início às 16 horas. É um jogo playoff, é um mata-mata, qualificação final da Liga dos Campeões da Europa. Bom, em comparação de elenco, a equipe do Galatasaray tem um elenco bem superior tecnicamente, ou seja, a odd vai pagar bem ajustada, mas o Galatasaray vai pagar uma odd como favorita. É uma equipe que, quando atua em casa, vai buscar a vitória a todo momento. Logicamente, a equipe do Young Boy não é uma equipe boba, é uma equipe suíça, vai tentar levar a vantagem que teve no jogo de ida. Então é o seguinte, a equipe do Young Boy é uma equipe que vem a 3 jogos aí fazendo jogos consecutivos. Lembrando, em 7 bateu mais de 2,5 gols. Em 5 de 7 bateu ambos marca. Vem a 4 jogos de invencibilidade essa equipe do Young Boy. E a equipe do Galatasaray sofreu gol nos últimos 12 jogos. Em 8 de 9 bateu mais de 2,5 gols. E vale ressaltar que saiu ambos marca em 7 de 9. Mas a equipe do Young Boy em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca, como mencionei anteriormente. Então vai ser um jogo interessante. A equipe do Galatasaray atuando em casa com o apoio da sua torcida, não tenho dúvida disso, que vai buscar a vitória a todo custo. Então vai ser um jogo bem equilibrado, mas a equipe do Galatasaray, em minha visão, está bem preparada para esse confronto diante do Young Boy. A equipe do Galatasaray, só para vocês terem uma noção, quando atua em casa, nos últimos 10 jogos do Galatasaray em casa, ele vem em uma sequência aí de 3 derrotas e 7 vitórias. Claro, pode ser batido, pode acontecer uma zebra, mas para essa partida ficarei no mercado para ambas as equipes marcam e uma odd ousada e um jogo para mais de 1,5 com segurança. Vamos agora para o jogo do Red Bull Salzburgo versus Dinamo Kiev, início às 16 horas. A equipe do Red Bull Salzburgo é outra equipe que, quando atua em casa, sabe muito bem expor o espaço que tem disponível. Vem a 5 vitórias consecutivas em casa, a 9 jogos de invencibilidade. E a equipe do Dinamo Kiev fora de casa, 4 vitórias consecutivas, bateu mais de 1,5 em 5 jogos. E a equipe do Red Bull Salzburgo atuando em casa, em 6 jogos, bateu mais de 2,5 em 5 deles. Em sequência individual, a equipe do Dinamo Kiev vem a 3 vitórias consecutivas, a 6 jogos de invencibilidade. Saiu ambos marca para a equipe do Red Bull Salzburgo em 4 de 5 e vem a 13 jogos aí, fazendo bons jogos. A equipe do Red Bull Salzburgo foi a primeira equipe a marcar em 9 de 10, venceu o primeiro tempo em 6 de 7 e o Kiev em 4 de 5 bateu mais de 2,5 gols. Ou seja, a equipe do Red Bull Salzburgo chega aí muito preparado, com quase 14 jogos de invencibilidade, ou seja, vai tentar e trouxe uma vantagem aí no jogo de ida, joga com o regulamento abaixo do braço. Então, diante disso, acredito que vai vencer essa partida e vou estar deixando casa com empate. Já o jogo do Sparta Praga versus Malmo, início às 16 horas. A equipe do Sparta Praga é uma equipe que vem batendo na tecla temporada a temporada. É uma equipe que, atuando em casa, vem a 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Bateu ambos marca em 4 de 5. E o Malmo fora, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Bateu mais de 2,5 e ambos marcam em 4 de 5. Bom, em sequência individual, ambas as equipes vêm conseguindo vencer seus jogos nos últimos 3 jogos. E a equipe do Sparta vem a 10 jogos de invencibilidade. Sofreu gol nos últimos 4, saiu mais de 2,5 e 5 de 7. E saiu ambos marca em 6 de 7. Já o Malmo vem a 4 jogos sem derrotas e saiu mais de 2,5 em 4 de 5 e saiu ambos marca também. Último confronto, como vocês podem ver, a equipe do Sparta tentou dificultar a sua vida atuando fora do estádio
em campo. Então, para essa partida, é um jogo bem complexo, é um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas é o raciocínio que eu vou pegar. É um jogo para ambas as equipes marcam ou mais de 1.5. Vamos agora para a La Liga da Espanha. Temos o jogo do Mallorca versus Sevilha, início às 14 horas. Bom, é um jogo de início de temporada, por isso não vamos focar em tabela de classificação, mas a princípio a equipe do Sevilha sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols, e a equipe do Mallorca em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 bateu menos de 2.5 gols. Em confronto direto, em 7 dos últimos 8, quando essas equipes se enfrentam, bateu menos de 2.5 gols. É jogo para poucos gols quando essas equipes se enfrentam. Então, para essa partida, vamos seguir esse raciocínio aí. Vamos seguir esse raciocínio e vamos deixar aqui um jogo para mais de 1.5 gols, porque pela La Liga, nos últimos 10 jogos, bateu mais de 1.5 gols em 9 deles. Então, vou acreditar em um mercado para mais de 1.5 nessa partida. Vamos agora para Rayo Vallecano versus Barcelona, início às 16h30. A equipe do Rayo Vallecano é uma equipe que em 7 dos últimos 8 jogos bateu menos que 4.5 cartões, e a equipe do Barça em 5 de 6 bateu ambos marca, em 6 sofreu gol, em 7 bateu mais de 2.5. Em confronto direto, o Rayo Vallecano sofreu nos últimos 3, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. O mais recente deu Barcelona atuando em casa 3-0, fora de casa foi 1-1. Então, o Barcelona vai atuar fora. Então, para essa partida, acredita aí num jogo de Barcelona com empate anula. Continuando, temos agora grandes jogos na EFL Copa da Inglaterra. O primeiro deles é o jogo do Middlesbrough versus Stoke, início às 15h15. A odd paga 1.80 para o Middlesbrough, 4.10 para o Stoke e 3.75 para o empate. Em sequência individual, Middlesbrough, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu menos de 2.5 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Stoke, em 5 de 6, bateu menos de 2.5 gols também. Nos últimos 4 confrontos, o Stoke não sabe o que é perder. Nos últimos 2 confrontos, o Stoke venceu dentro e fora de casa. Então, não tenho dúvida que será um jogo interessante, mas quando se trata de jogo Copa, todo cuidado é pouco. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para poucos gols. Quando essas equipes se enfrentam, a tendência está batendo aí para poucos gols. E vou estar deixando aqui para vocês na média, menos de 3,5. Quer pegar o mercado para over gols, mais de 1.5 gols com segurança. Vamos agora para o jogo do Burnley versus Sheffield United, início às 15h45. A odd paga 3.40 para o Burnley, paga 2.0 para o Sheffield e 3.70 para o empate. Bom, o Sheffield vem a 8 jogos de invencibilidade. É uma equipe que em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais de 2.5. Em 5 de 6 ambos marca. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Já a equipe mandante em 5 de 6 bateu mais de 2.5 gols e sofreu gol nos últimos 8 jogos. Atuando em casa, essa equipe do Burnley vem a 4 derrotas e uma única vitória atuando seu domínio. Fora de casa, Sheffield 4 vitórias e um empate, vem jogando muito bem. Nos últimos 5 confrontos bateu ambas as equipes marcam. Nos últimos 7 bateu mais de 1.5 gols. Ou seja, o Burnley sofreu gol nos últimos 6 confrontos, bateu ambos marcam em 4 de 5, mais de 2.5, 4 de 5. Então é um jogo muito plausível para buscar o mercado para gols. Então vou estar pegando o jogo para mais de 1.5 e também o mercado para ambas as equipes marcam. Blackburn versus Blackpool, início às 15h45. A equipe do Blackburn paga uma odd de 1.83. É uma equipe que vem a 6 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 3, bateu ambos marca em 8 de 9, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5. E o Blackpool é uma equipe que em 5 de 6 bateu mais de 2.5. Em confronto direto, o Blackpool vem a 3 confrontos de invencibilidade. O último foi 1-0 e para essa partida, atuando em casa com o apoio do seu torcedor, vou deixar esse casa com empate. Brighton versus Crawley, início às 15h45. A equipe do Brighton paga uma odd de 1.22. É uma equipe que vem com 5 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 6 bateu mais de 2.5. Em 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Crawley é uma equipe que vem a 6 jogos de invencibilidade, a 4 vitórias consecutivas. Em 6 de 7 bateu ambos marcas. Em 5 de 7, mais de 2.5. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Nos últimos 4 confrontos deu Brighton. O Brighton vem a 5 confrontos de invencibilidade. Para essa partida vou deixar Brighton para vencer o jogo. Cardiff versus Southampton,
início às 15h45, a odd paga 1,70 no favoritismo do Southampton. Southampton vem a 3 jogos sem vitória, em 5 saiu menos de 2,5 e o Cardiff em 5 de 7 saiu menos de 2,5. Lembrando, em confronto direto, nos últimos 3 confrontos bateu mais de 1,5 gols. Então, para essa partida, ficarei no mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo do Coventry versus Oxford United. Início às 15h45, a odd paga 1,62 para o Coventry, que a equipe do Oxford em 6 de 7 bateu menos de 2,5. Em confronto direto, o Coventry não perde 3 confrontos, sofreu gol nos últimos 9. E o mais recente foi 3-2 para o Coventry. Então, para essa partida, acredito muito na probabilidade para mais de 2,5 e também acredito aí muito no mercado para ambas as equipes marcam gols. Agora, também é um jogo que pode acontecer uma zebrinha, mas é um pouco mais complexo. Vai chegar o momento da zebra sim neste vídeo. Vamos lá para o jogo do Fleetwood versus Rotterdam. Início às 15h45. A odd paga 2,20 para o Rotterdam. E ambas as equipes, há 3 jogos, não sabe o que é perder. Em 4 de 5, o Rotterdam em 4 de 5 aí bateu menos de 2,5. A equipe do Fleetwood em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 5 de 6. E o confronto mais recente, a equipe do Rotterdam venceu por um placar de 2-0. Então, vai ser um jogo bem equilibrado, mas acredito no mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo do Grimsby versus Sheffield, quarta-feira, início às 15h45. A equipe do Grimsby, há 6 jogos, sofreu gol, em 5 de 6 bateu ambos marcas, em 6 de 7 bateu mais de 2,5 para o Sheffield, quarta-feira. E lembrando que em confronto direto não temos ainda confronto direto entre essas equipes, mas não vejo essa equipe do Grimsby dando facilidade ao Sheffield quarta-feira. Teve 2 confrontos, mas faz muito tempo. Diante disso, eu vou acreditar no mercado para casa com empate, como a nossa opção de mínimo possível zebra, e como mercado tipo simples, mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do Forest versus Newcastle, início às 15h45, a odd paga 2,10 para o Newcastle. Newcastle vem a 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol, marcou gols em 5 de 6 e também venceu o primeiro tempo. O Forest em 3 jogos não sabe o que é perder. Nos últimos 10 confrontos aí, a equipe do Forest sofreu gol. O mais recente, 3-2 para Newcastle. Para essa partida, ficarei no jogo para gols com facilidade. Então, vou estar pegando o mercado para mais de 1,5, vou estar pegando o mercado para ambos marca. E sendo bem usado, mais de 2,5 também é bem provável. QPR versus Luton, início às 15h45, a odd bem justa tecnicamente. Bom, em sequência individual, a equipe do Luton vem de 5 jogos sem vitória, em 4 de 5 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais de 2,5. E o QPR sofreu gol nos últimos 6 jogos, em confronto direto o QPR vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, o mais recente foi 3-0 para o Luton. Para essa partida, vou deixar o mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo do Walsall versus o Huddersfield, início às 15h45. Bom, a odd paga 1,75 para o Huddersfield e em sequência individual, ambas as equipes, 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Há 6 jogos sem derrotas, o Huddersfield, 5 jogos sem derrota, o Walsall. Em 6 de 8 bateu mais de 2,5 para o Huddersfield, em 5 de 6 para o Walsall. Em 6 de 8 a equipe do Huddersfield saiu ambos marca, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, vem a 5 confrontos sem derrotas, o Huddersfield. E o mais recente foi 1-1 entre essas equipes. Então vou pegar 2 de mercado, para casa com empate anula, o segundo para mais de 1,5 pagando uma odd inferior, então vou pegar um jogo para ambos marca. Vamos agora para o jogo do Watford versus Plymouth, início às 15h45. A odd paga 1,70 para o mandante. O mandante vem a 3 vitórias consecutivas, 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto vem a 4 confrontos sem saber o que é perder. O mais recente foi 3-3, um jogo de alto nível entre essas equipes. Agora vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor. Vou estar deixando aí um jogo para casa com empate anula. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet. Estarei
estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram, o nosso grupo do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Então, o link na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta terça-feira de Champions, terça de trade, dica de trade e apostas esportivas, mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então podemos deixar para vocês este jogo aqui do QPR versus Luton. Podemos estar deixando o jogo para ambos marca. Podemos estar deixando Newcastle versus Forest, mais de 1.5. E podemos estar deixando mais de 1.5 aqui também no jogo do Crisby. Bom, outra boa opção, Mallorca vs Sevilha, mais de 1.5. Podemos pegar Barcelona com empate nula e Blackburn com empate. Então, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, compartilhe nossos vídeos. Se puder, deixe nos comentários aí o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!